Olá, crianças, boa tarde. Estamos iniciando nossos estudos por língua portuguesa e hoje, dia 15/10, quinta-feira, nós vamos corrigir as atividades suplementares, páginas 57 a 59, tá bom? Então, você vai pegar o seu livro de suplementares e vai colocar na página 57. Essa atividade foi sobre sílabas, identificação de quantidade de sílabas e classificação, certo? Quanto ao número, nós estudamos que as palavras, quando elas têm uma sílaba, elas são chamadas de monossílaba. 2 sílabas, dissílabas. 3 sílabas, trissílabas. E 4 ou mais sílabas, polissílabas, tá bom? E nessa primeira questão, você iria escrever uma palavra conforme a indicação de cada quadrinho. A tia colocou aqui algumas sugestões, mas eu acredito que você tenha feito já. Para quem não fez nenhuma, com uma sílaba nós temos a palavra céu, também a palavra sol, mão, pé, certo? E muitas outras palavras. Com 2 sílabas nós temos, como exemplo, a tia colocou aqui a palavra bola, mas também você poderia colocar a palavra lápis, maçã, contanto que tivesse 2 sílabas, certo? Com 3 sílabas, coloquei a palavra caderno, mas você poderia ter colocado também outras palavras, como computador, como celular, certo? Ou muitas outras palavras que tivessem 3 sílabas. Com 4, palavra caderneta. Com 5, palavra hipopótamo. É interessante que você separe a sílaba dentro do quadrinho para você checar se realmente ela tem 2, 3, 4 ou 5 sílabas, tá certo? É uma forma de você checar. E como é que eu faço essa separação silábica? Lembre-se que nas regras da separação de sílabas, a consoante não fica sozinha. Consoante nunca pode ficar sozinha, tá certo? E a separação vai depender do número de vezes que você abre a sua boca para pronunciar esta palavra. Caderno, 3 sílabas. Caderneta, 4 sílabas. Hipopótamo, 5 sílabas, tá bom? Aí assim não tem erro. Agora, visto que a gente já fez a primeira questão, nós vamos corrigir a página 58, tá bom? Então, crianças, na segunda questão, nós vamos separar as sílabas e em seguida classificá-las quanto ao número de sílabas, tá bom? Então, observe aí se você separou direitinho. Ré, lã, pá, gol. Tem quantas sílabas na palavra relâmpago? 1, 2, 3, 4 sílabas. Então, é uma polissílaba. Temos a palavra sol. A palavra sol se separa? Não se separa. Ela tem apenas uma sílaba. Então, nós chamamos de monossílaba. Temos a palavra uva. Uva. Se separa. Então, ela é uma palavra de sílaba. Temos a palavra caracol. Caracol. 1, 2, 3 sílabas. Então, nós dizemos que ela é uma trissílaba. Temos a palavra chuva. Quantas? 2. Então, ela é uma dissílaba. A palavra tubarão. Tubarão. Fica junto, A, O, tio. 3 sílabas. Então, é uma trissílaba. E a palavra escurecer? Escurecer. 1, 2, 3, 4 sílabas. Então, ela é uma polissílaba. Ok? Você
certinho, tá bom? E agora nós vamos para a questão 3. Sobre a quantidade de sílabas das palavras, escreva V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Essa é a questão 3. Vamos lá analisar junto com a tia. Escova é uma palavra trissílaba? Se eu separar a palavra escova, aí você checa separando, tá bom? É uma palavra trissílaba, ela se separa em 3 sílabas. Então, verdadeiro. A palavra ameixa possui 4 sílabas. Vamos separar a ameixa. A-mei-xa. Quantas sílabas? 3. Então é falso. Ameixa só tem 3 sílabas. Som e luz são palavras monossílabas? Som e luz? Sim. Por quê? Porque não se separa. Eu pronuncio de uma única vez. Som, luz. Então aqui é verdadeiro. As palavras que possuem 4 ou mais sílabas são classificadas como dissílabas? Isso é verdade? Lembre-se que di significa 2 ou 2. Então eu digo que isso aqui é falso. Palavras que têm 4 ou mais sílabas, crianças, nós chamamos de polissílabas. Então, veja aí se você acertou. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Essas são as respostas da questão 3. Agora vamos conferir a questão 4. De acordo com a quantidade de sílabas, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Essa é a 4ª questão. Vocês podem ver aqui a primeira coluna. Nós temos número 1, monossílaba. 2, dissílaba, 3, trissílaba e 4, polissílaba. Vocês iriam numerar cada palavra de acordo com a quantidade de sílabas. Como era que você iria saber? Tem umas que já dá pra gente saber, ó, mesmo sem fazer a separação. Então, você iria numerar, tá bom? Nós vemos aqui a palavra sabonete. Quantas sílabas sabonete tem? Sabonete. 1, 2, 3, 4 sílabas. Ela é o quê? Polissílaba. Tá bom? 4 ou mais é polissílaba. Palavrinha pé é uma só. Então você iria numerar aqui com o número 1, monossílaba. Marinho. Quantas? 3. Então é trissílaba. Observe que o NH não se separa, é um dígrafo que não se separa. Creme, 2 sílabas. 10, uma sílaba, monossílaba. Sorvete, 1, 2, 3. Então é trissílaba. Maracujá, 1, 2, 3, 4. Polissílaba. Blusa, 1, 2. Dissílaba. Lã, uma sílaba só. Bolsa, 1, 2 sílabas. Dissílaba. Lapiseira, 1, 2, 3, 4 sílabas. Então é polissílabas. Mochila, 3 sílabas. Trissílaba. Então, você vai observar a numeração se você acertou tudo, tá bom? 4, 1, 3, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 2, 4, 3, certo? E agora, nós vamos para a página 59, finalizando já a nossa correção. Na 5ª questão, página 59, leia as dicas e descubra quais são as palavras. Vamos ver se você acertou. No item A palavra monossílaba e é um nome de um veículo que se desloca sobre os trilhos. O que foi que você escreveu? Acertou quem escreveu a palavrinha trem. No item B, é um nome de um personagem que solta fogo pela boca e é uma palavra dissílaba. Que palavra você escreveu? É a palavra dragão. Observe que eu
separei a sílaba da palavra dragão para você notar, certo? Que é uma palavra de sílaba. Nós observamos aqui duas sílabas, certo? Observamos aqui que a última sílaba é formada por G-A-O, tio, fica junto o A e o O, tá bom? Porque quando você pronuncia de uma única vez, dragão, certo? O gão não se separa, você pronuncia de uma única vez. Primeiro mês do ano, vocês escreveram o quê? É uma palavra trissílaba. Essa é fácil, né? Janeiro. Observe aqui, trissílaba, porque tem 3 sílabas. Item D é uma palavra polissílaba e é o nome do oceano que banha o Brasil. Talvez até alguns de vocês pesquisaram, né? Qual é o oceano que banha o Brasil, caso você não saiba. E é uma palavra polissílaba, crianças, porque quando você separa a palavra Atlântico, certo? É o oceano que banha o Brasil, nós observamos aqui quantas sílabas? 4 sílabas, tá bom? Atlântico. São 4 sílabas. O A fica sozinho, tá bom? Porque aqui ele tem o som dele é forte, né? Ele não vem acompanhado de uma outra vogal, certo? Para ficar junto. Atlântico. Então, o A fica sozinho aqui, tá certo? E agora nós vamos para a 6ª questão. Na 7ª questão, você deveria separar a sílaba das palavras em destaque e classificá-las, certo? Quanto ao número de sílabas. Nós sabemos que as palavras podem ser monossílabas quando elas têm uma sílaba. Mono significa uma. Dissílabas quando elas têm 2 sílabas. Di significa 2. Trissílabas quando elas têm 3. Tri significa 3. Polissílabas quando elas têm 4 ou mais. Poli significa muitas sílabas, tá bom? Caderneta. Primeiro você precisou separar a palavra. Não esqueça disso, certo? Tá com dúvida? Ah, não consigo determinar se essa palavra é monossílaba ou dissílaba ou trissílaba. Então você separa a palavra. Faz a separação primeiro, tá certo? Essa é a dica que a tia dá para você. Separe a palavra caderneta. Ela tem quantas sílabas? Ela tem 4. Então, ela é uma polissílaba. Separei a palavra árvore. Ela tem 3. Então, ela é trissílaba. Separei a palavra arroz. Observe aqui, revisando, crianças, sobre os dígrafos. Nós observamos na palavra arroz o dígrafo RR. E eu expliquei para vocês que os dígrafos que, como RR, como SS, eles ficam separados na separação silábica. Então, ficou AR, tracinho, ROS, certo? Tem que separar direitinho, tá bom? RR não pode ficar junto. É uma palavra de sílaba porque tem 2 sílabas. E rei, se separa, você separou a palavra rei, não separamos a palavra rei, é uma monossílaba, tá bom? Porque você pronuncia de uma única vez, rei, certo? Então, assim, meninos, nós concluímos a nossa correção, páginas 57 a 59, e agora nós vamos revisar os capítulos para a VG de vocês, tá bom? Então, continuem prestando muita atenção. Na questão 6, vamos corrigir. De acordo com o número de sílabas, observe os grupos de palavras e circule aquela que não faz parte do grupo. No grupo 1, nós temos as palavras nós, ar, chá e vida. Qual dessas palavras não pertence a esse grupo porque tem mais de uma sílaba? É a palavra vida, porque a palavra vida tem 2 sílabas. No grupo 2, nós temos as palavras anjo, pipa, coração e creme. Qual dessas palavras não faz parte do grupo? É a palavra coração, porque ela tem 3 sílabas. É uma palavra trissílaba. E no grupo 3, nós temos as palavras maranhão, bicicleta, montanha e caderno. Qual dessas palavras tem mais de 3 sílabas? É a palavra
bicicleta. Ela tem 4 sílabas e, portanto, é uma polissílaba. Na 7ª questão, você deveria separar a sílaba das palavras em destaque e classificá-las, certo? Quanto ao número de sílabas. Nós sabemos que as palavras podem ser monossílabas quando elas têm uma sílaba. Mono significa uma. Dissílabas quando elas têm 2 sílabas. Di significa 2. Trissílabas quando elas têm 3. Tri significa 3. Polissílabas quando elas têm 4 ou mais. Poli significa muitas sílabas, tá bom? Caderneta. Primeiro você precisou separar a palavra. Não esqueça disso, certo? Tá com dúvida? Ah, não consigo determinar se essa palavra é monossílaba ou dissílaba ou trissílaba. Então você separa a palavra. Faz a separação primeiro, tá certo? Essa é a dica que a tia dá para você. Separe a palavra caderneta. Ela tem quantas sílabas? Ela tem 4. Então, ela é uma polissílaba. Separei a palavra árvore. Ela tem 3. Então, ela é trissílaba. Separei a palavra arroz. Observe aqui, revisando, crianças, sobre os dígrafos. Nós observamos na palavra arroz o dígrafo RR. E eu expliquei para vocês que os dígrafos que, como RR, como SS, eles ficam separados na separação silábica. Então, ficou AR, tracinho, ROS, certo? Tem que separar direitinho, tá bom? RR não pode ficar junto. É uma palavra de sílaba porque tem 2 sílabas. E rei, se separa, você separou a palavra rei, não separamos a palavra rei, é uma monossílaba, tá bom? Porque você pronuncia de uma única vez, rei, certo? Então, assim, meninos, nós concluímos a nossa correção, páginas 57 a 59, e agora nós vamos revisar os capítulos para a VG de vocês, tá bom? Então, continuem prestando muita atenção. Agora, meninos, nós vamos revisar para a prova de vocês o capítulo 12 e 13. No capítulo 12, nós estudamos o conto, o mini-conto. Na parte da gramática, estudamos substantivos primitivos, derivados e coletivos. Também sufixos que podem mudar a classe gramatical da palavra. Começando a nossa revisão pelos gêneros textuais, o conto, nós podemos ver que ele é um texto literário, um texto narrativo, que possui personagens que podem passar por transformações ao longo da história. É um texto que tem todos os elementos narrativos, como espaço, tempo, personagens, narrador. E os personagens, eles podem sofrer transformações, ou seja, eles iniciam a história de um jeito e no decorrer dela, até o final, até o desfecho, eles mudam, eles se transformam. Ou eles evoluem, né, passam por uma espécie de transformação física ou uma transformação psicológica, como a gente viu no conto do gato, certo? Que ele transformou-se. No início ele cantava desafinado, no final ele descobriu, né, o seu verdadeiro talento. Também estudamos o mini-conto, que é uma miniatura do conto, ou seja, é um conto pequeno, reduzido, mas também tem todos os elementos narrativos, como personagem, narrador, espaço e tempo. Na parte da gramática, nós estudamos os substantivos derivados e os substantivos primitivos, certo? Vamos revisar um pouco sobre eles. O substantivo é uma classe de palavras que nomeia seres, objetos, lugares. E nós observamos aqui que o substantivo primitivo é uma das classificações que o substantivo recebe. Ele pode originar outros substantivos, certo? Ele dá origem a outros substantivos. Como vocês podem ver, fone deu origem ao substantivo microfone, neto ao substantivo bisneto, telha ao substantivo telhado e gato ao substantivo gataria. Então, os primitivos são substantivos que podem originar outros, certo? Enquanto os derivados,
eles se originam do primitivo. Você observa aqui que através dos prefixos, que são essas partes de palavras que vêm antes do substantivo, eles tornam-se substantivos derivados, certo? Observe aqui que fone recebeu o prefixo micro e transformou-se em um substantivo derivado. Neto recebeu também o prefixo bis, se transformou no substantivo derivado bisneto. Telha recebeu o sufixo ado e transformou-se em substantivo derivado telhado. Gato recebeu o sufixo ria e transformou-se no substantivo derivado gataria. Vocês observam também que, através de sufixos, nós podemos, as palavras sofrem alteração de classe gramatical. Observe aqui que os verbos narrar e estudar, quando recebem os sufixos, narrar recebeu o sufixo dor, transformou-se num substantivo narrador. Estudar recebeu o sufixo nte e transformou-se em substantivo ante, certo? Então, o que era antes verbo, ok? Expressava ação, com o sufixo, que essa partícula é uma parte acrescentada ao verbo, transformou-se em uma nova palavra, transformou-se em um substantivo. Temos aqui o substantivo França e Brasil. Transformamos França e Brasil em adjetivos, certo? Porque recebeu o sufixo es e o sufixo leiro, ok? Então, o que vocês precisam entender? Que as palavras, elas podem mudar de classe gramatical quando elas recebem sufixos. Elas podem passar de verbo para substantivo, de substantivo para adjetivo, ou mesmo de substantivo para verbo, como o substantivo gato transformou-se no verbo gatear quando recebeu o sufixo ar, tá bom? Estudamos também os substantivos coletivos, que são o quê? O que é um substantivo coletivo? Eles nomeiam conjuntos ou grupos de seres, certo? Então, o substantivo coletivo é um grupo. Nós temos aqui alguns exemplos. Enxame é o substantivo coletivo de abelhas. Manada é o substantivo coletivo de bois. Matilha, coletivo de cães. Cardume é o coletivo de peixes, certo? Aqui apenas alguns exemplos de substantivos coletivos, mas existem muitos outros. E o que vocês precisam entender é que o substantivo coletivo, ele nomeia conjuntos, grupos de seres semelhantes, tá bom? Eu não falo conjunto de abelhas, eu falo enxame. Eu não falo conjunto de peixes, eu falo cardume, tá certo? E no capítulo 13, nós estudamos o gênero textual, manual de instruções, emprego da letra H, dígrafos CH, LH, NH, RR e SS. Vamos começar pelo manual de instruções. O que são os manuais de instruções? Como o nome já diz, são aqueles textos que ensinam a fazer algo, certo? E existem alguns textos parecidos, como a receita, o tutorial em vídeo. Eles devem apresentar todas as informações necessárias para o que vai ser feito, como materiais, modo de preparo, modo de organizar, entre outras informações. Nós encontramos os manuais de instruções em jogos, certo? No próprio jogo, ou nós encontramos manuais de instruções na internet para ensinar a jogar um determinado jogo ou brincar uma brincadeira, tá bom? E ele deve apresentar essa estrutura, apresentar os materiais necessários, as etapas do passo a passo, as regras, ok? Isso é um manual de instrução. E na parte da gramática, meninos, nós estudamos no capítulo 13 a letra H. O som da letra H. Quero deixar claro para vocês, crianças, sobre o fonema. O que é o fonema? O fonema é o som. Todas as letrinhas, elas têm som. Mas o H, crianças, quando aparece no início da palavra ou no final, o H não tem fonema. Ou seja, ele não tem som, tá bom? Fonema é o
som de cada letra. Mas a letra H, no início de palavras e no final de palavras, ela não tem fonema, ela não tem som. Se eu tirar a letra H das palavrinhas hoje, hábito, Helena, I, O, A ou Eloá, se eu tirar a letrinha H, não vai sofrer alteração na palavra, porque a letrinha H não tem som, ela não tem fonema, tá bom? Mas a letra H no meio das palavras, ela ajuda a consoante, ela auxilia a consoante na obtenção de um som, ok? É o caso da palavra achado. O C com o H tem som de X. Na palavra folha, o L com o H tem esse sonzinho, folha. NH, ninho. Então, aqui no meio das palavras, ela auxilia, a letra H auxilia na formação de um som, tá bom? Estudamos também sobre os dígrafos. E o que é mesmo um dígrafo? O dígrafo, crianças, é quando duas letras, di significa dois, quando duas letras têm o som de uma, tá bom? Nós observamos aqui os dígrafos formados com a letra H, ó. São eles NH, CH e LH. Nas palavras tinha, marcha e bolha. Se eu tirasse o H, ficaria tina, marca e bola, né? Então, a letrinha H aqui está auxiliando a outra consoante na obtenção de um som, de um fonema. E esses aqui são os dígrafos, duas letras que representam um som, tá bom? Não é encontro consonantal, crianças, é diferente. Encontro consonantal é encontro entre duas consoantes. Temos aqui na própria palavra dígrafo um encontro consonantal de GR. Agora, dígrafo é quando duas letras têm um único som, tá bom? Também estudamos esses dois dígrafos aqui, ó, o dígrafo RR e o dígrafo SS. Quando ele vier, crianças, dígrafo RR e SS, ele tem que estar separado na palavra. Eu não posso deixar RR e SS juntos na mesma sílaba, tá bom? Não pode. Diferente de NH, CH e LH, que ficam juntos na mesma sílaba. Eu não posso separar o N do H, o C do H ou o L do H. Eles ficam juntinhos, ó. Tá bom? Então, tem que lembrar dessa regrinha na hora das atividades, na hora da prova. Vamos recapitular. Dígrafos NH, CH e LH ficam juntos na mesma sílaba. Juntinhos, ó. Dígrafos RR e SS ficam separados na separação de sílaba, tá bom? Tá compreendido? E assim a gente termina a nossa aula, a nossa revisão. A tia vai postar uma atividade no grupo, tá bom? Vocês vão escrever as respostas no caderno. Não precisa copiar as questões. Copiem apenas as respostas no caderno, que depois a tia vai corrigir, tá certo? Segunda-feira, a tia vai estar corrigindo esta atividade de revisão para a prova de vocês. Bom desempenho e até a nossa próxima aula.